Salve, rapaziadinha. Seja bem-vindo ao Bola em Foco. Ontem aconteceu a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco enfrentou o Atlético Mineiro lá em Minas, no Mineirão. E o Vasco abriu uma vantagem de 2-0. E no final do primeiro tempo, o Atlético foi buscar o desconto. E depois houve-se um jogo onde só um time jogou, que foi o time do Atlético e não do Vasco. E é isso que me preocupa e é isso que eu vim comentar aqui com vocês. O jogo do Vasco e do Atlético era um jogo que eu estava ansioso para ver, porque eu queria ver como que os dois times iriam se portar em relação a tudo que tem acontecido nessa temporada. E realmente, pro lado do Atlético, eu fiquei esperançoso em relação ao que o Atlético pode demonstrar nessa temporada, porém acho que precisa acertar um pouco ali a sua defesa, principalmente em relação a quando o Atlético propõe o jogo, porque não pode deixar tantos espaços e principalmente não começar um jogo como começou, um pouco disperso. E isso já tem prejudicado o Atlético algumas vezes, em algumas partidas desse ano, mas o Atlético me deixou muito esperançoso em relação a tudo que ele pode propor e muito provavelmente vai brigar sim pelo título brasileiro. Agora, em relação ao Vasco, o Vasco ganhou, foi eficiente, porém, uma preocupação do torcedor vascaíno é que o Vasco já passou 2 anos na Série B consecutivos e sempre com a proposta do jogo reativo. E quando o Vasco foi vendido à SAF, né, e principalmente pelo princípio do ano do Vasco e do Campeonato Carioca, né, com uma filosofia de resgatar o grande futebol do Vasco, do Vasco ser um Vasco que propõe jogo, ser um Vasco que empurra o adversário para o seu campo defensivo, ser um Vasco criativo, como foi no Campeonato Carioca, e que em grandes jogos, é óbvio, quando enfrentasse grandes times do tamanho do Vasco, fosse sim adotar em tempos, em termos, em algumas fases do jogo, o jogo reativo. Porém, o que me preocupa é que ontem o Vasco abre um placar de 2-0 com o Gabriel Peck e também com o Andrei, e depois o Vasco se enquadra dentro de um jogo reativo perante todo um segundo tempo. É óbvio, claro, que é muito difícil de jogar contra o Atlético lá em Minas, principalmente esse Atlético que já vem fazendo grandes campanhas, Atlético da Libertadores, do Hulk, do Paulinho, ex-Vasco, revelado pelo Vasco. Porém, você só ter esse jogo reativo contra um Atlético, contra um Flamengo, contra um Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, você vai sofrer muito. E eu digo sofrer de... O Vasco ontem, graças a uma grande noite do Léo Jardim, o Vasco não sofreu a virada e não voltou para casa com um resultado catastrófico. Porque o Vasco, no segundo tempo, simplesmente não chegou no gol do Atlético. Vale se destacar também a grande atuação de Gabriel Peck, porque Peck tem demonstrado muita evolução nesse Vasco, tem evoluído bastante a nível do seu futebol e ele merece também todos os créditos e méritos, tanto ele quanto o Léo Jardim, quanto também o Léo Pelé, que fizeram uma grande partida, mas o Vasco tem que, claro, em certas fases do jogo, adotar esse jogo reativo, porém, ele tem que agregar, né, perigo aos seus adversários, porque ontem, por muito pouco, o Atlético não chega ao empate, por muito pouco o Atlético, para mim, não vira o jogo. Como eu já disse, vou voltar a frisar aqui uma grande atuação do Léo Jardim. Então, o torcedor vascaíno ontem comemorou a vitória, porém, ele ficou muito preocupado com a proposta de jogo do Vasco em relação a esse Campeonato Brasileiro. Vasco desponta, ganha 3 pontos, mas precisa demonstrar um nível maior de futebol, principalmente.
precisa ajeitar também, né, essa transição do Vasco, principalmente nos grandes jogos, do meio-campo para o ataque. Acho que o Vasco precisa urgentemente de um atacante, porque por mais que o Pedro Raul tenha sido o vice-artilheiro do campeonato ano passado, mas não é um jogador que o Vasco vai poder contar para esse campeonato. Ontem ele teve muitas dificuldades, inclusive de dominar bolas. Dominar a bola, fundamento do futebol. Então, há de se pensar em um bom centroavante para poder guardar essas bolas que o Vasco tanto precisa. O torcedor vascaíno deve estar sentindo saudade do Cano, que ontem marcou, e depois, em uma próxima oportunidade, vou falar um pouco aqui do Cano e também do Fluminense, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você achou sobre a atuação do Vasco, o que você achou sobre a atuação do Atlético nesse jogo. E tamo junto. Não esqueça do Cucucu. Curta, compartilhe e comente. Até a próxima.